21. T-Chef Primitive capítulo 191, do mando autor, Grande Monstro Branco. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. Subai estava em frente a algo parecido com um espelho de corpo inteiro, ajeitando suas roupas de linho. Murmurou para si mesmo: depois de nos mudarmos para a terra ancestral, podemos preparar mais algumas roupas de linho. Roupas de linho sempre foram melhores do que roupas de couro de animal. Não importava como tratassem o animal ele ainda tinha um cheiro de caça. No entanto, roupas de linho eram diferentes. Além de não terem cheiro de caça, eram muito mais confortáveis de usar do que o animal No entanto, havia apenas o suficiente de linho na tribo naquele momento. Todo o linho atualmente produzido era reservado para o comércio com a tribo dos veados malhados. Só depois de chegarem à terra ancestral, quando houver mais pessoas, poderiam considerar desenvolver a produção de linho em grande escala. Atualmente, apenas algumas pessoas na tribo faziam linho. Todos os outros estavam ocupados com suas próprias tarefas. Assim, não foi possível poupar mão de obra. As pessoas que Igil trouxe de outras tribos ainda não podiam ser enviadas para tecer linho. Uma tarefa tão importante só poderia ser feita pelos membros da tribo original. Depois de amanhã, tudo estará resolvido. Subai se virou e começou a se servir de água. Calculando o horário, amanhã era quando a tribo dos veados malhados retornaria depois de voltar para sua tribo. Enquanto a tribo dos veados malhados concordar em cooperar, a esperança de recuperar a terra ancestral seria muito maior. Ah, é mesmo, ainda não dei o check-in. Subai tomou um gole de água e gritou em seu coração: Sistema, faça o check-in e abra o pacote de assistência. Ding. Parabéns, anfitrião. Check-in foi bem sucedido. Ding. Parabéns. O anfitrião recebeu assistência para o ensino médio, habilidade de domar. Os olhos negros de Subai se arregalaram instantaneamente, e ele perguntou, surpreso no coração: Sistema, essa é a assistência de nível intermediário garantida todo mês? Ele calculou o tempo. Já fazia cerca de um mês desde que ele transmigrou e lembrou que o sistema garantia um pacote de assistência para nível intermediário todo mês. Sim, anfitrião. Este é o pacote mensal garantido de assistência para alunos de nível intermediário. A voz mecânica do sistema soou. Sistema, qual é a principal função dessa habilidade? Subai continuou perguntando. Domar. Cada vez que você usa essa habilidade, pode domar uma fera. A voz mecânica do sistema soou novamente. As grossas sobrancelhas de Subai se ergueram, e ele perguntou, para ser mais específico, eu só posso domar bestas, não ferozes, certo? Depois de subir de nível, o hospedeiro poderá domar bestas ferozes. Antes do nível 2, apenas bestas normais podem ser domadas, explicou o sistema. Subai assentiu pensativo e continuou perguntando, então existe limite para o número de vezes que essa habilidade de domar pode ser usada? Não há limite para o número de vezes que isso pode ser usado, nem para o número de bestas que podem ser domadas. Mas isso é diferente para Ferocious Beasts. Eles só podem ser domados uma vez por dia. A voz mecânica do sistema soou. Entendi. Subai largou a xícara de madeira, incapaz de esconder a alegria no rosto. Droga. Essa habilidade de domar será de grande utilidade no futuro. Se bem usado, pode ajudar muito no desenvolvimento da tribo. Sistema, abra meu painel de atributos. Subai chamou em sua mente. Painel de atributos. Apresentador, Subai Resistência, 4.0, Pessoa Comum 1, Força, 3,9, Pessoa Comum 1, Velocidade, 3,6, Pessoa Comum 1, Energia Mental, 15,9, Pessoa Comum 1, Poder Xamã, 54, 100, Totem, Dragão de Fogo. Profissão, Xamã Júnior. Autor Habilidades, Técnica de Cura LV.1, 99-100, Espaço, 1 metro cúbico, do mar LV.1, 0-100, Descrição, você escapou do estado subsaudável de uma pessoa comum e se tornou um xamã com poder extraordinário. Por favor, lembre-se da sua aspiração original. De fato, agora tem uma nova habilidade de domar. Os lábios de Subai se curvaram levemente para cima. Ele entendeu que, ao ver o 0-100 no final, cada vez que uma besta era domada, ela aumentava um ponto. Quando os pontos atingiam 100, podiam ser elevados para o nível 2. Uma vez no nível 2, ele poderia domar bestas ferozes. Minha técnica de cura também está prestes a subir de nível. Só preciso usar mais uma vez. Subai planejava experimentar hoje à noite.
Xamã, você parece muito feliz. Ying levantou a aba do tipi e entrou. Subai conteve o sorriso e perguntou, sério? Será que eu pareço tão feliz assim? Em milímetros, você ficou sorrindo o tempo todo. Ying assentiu repetidamente. Ah, o café da manhã está pronto. Subai riu e teve que mudar de assunto. Ele se lembrou de como devia estar quando acabou de abrir o pacote de assistência para alunos do ensino médio. Ele devia parecer muito feliz. Vou me preparar agora mesmo. Ying disse apressadamente, largando rapidamente o balde de madeira na mão e correndo para lavar a panela de ferro. Sem pressa. Com calma. Subai sorriu e balançou a cabeça. Ela é realmente fofa e interessante demais. Enquanto lavava a panela de ferro, Ying virou a cabeça e disse, Xamã, vi a irmã Yui e o tio King Yan. Eles estão treinando no campo de treinamento. O campo de treinamento não ficava longe do campo de pimenta. Ela naturalmente conseguia ver o campo de treinamento ao caminhar do Main-Tepe até o campo de pimenta, que ficava logo atrás do banheiro. Eles se familiarizaram com a tribo ontem, certo? Eles disseram alguma coisa? Subai perguntou, curioso. Ouvi a Wami dizer que ontem o chefe os levou pela tribo, depois deixou que começassem o treinamento. Ying disse, franzindo os lábios. Subai assentiu e continuou perguntando, então, como está o progresso do treinamento hoje? Ying balançou a cabeça, confusa, e disse fracamente, Xamã, não consigo dizer direito. Só sei que quando a irmã Yui estava treinando, todos foram aplaudidos. Ah é? Yui. Aquela garota de orelhas de coelho. Subai se lembrou da garota de cabelos prateados. Ying montou a panela de ferro e despejou água. Depois de preparar tudo perguntou confusa, Xamã, o que é um rab? Orelhas de coelho. Garota de orelhas de coelho. Estou com um pouco de fome, então é melhor você começar a cozinhar rápido. Subai mudou de assunto rapidamente, já que garota de orelhas de coelho não era um termo fácil de explicar. Ah, ok, vou preparar o café da manhã para o xamã agora mesmo. Por favor, espere um momento. Ying ficou nervoso novamente e imediatamente começou a aumentar a lenha. Tenha cuidado. Não quero que você se queime. Subai sorriu, sentindo que esse método de mudar de assunto era útil demais. O tempo passou minuto a minuto, e quando chegou a noite, depois que Subai terminou o jantar, ele mandou alguém pegar um coelho selvagem. Pegou uma faca de osso e fez um pequeno corte na perna do coelho, então estendeu a mão emitindo uma luz verde esmeralda e começou a curá-la. Xamã, o que você está fazendo? Ying estava muito confuso sobre por que machucaria o coelho e depois o curaria. Estou experimentando. Subai disse sem levantar a cabeça, e depois de um tempo, a perna do coelho voltou ao estado original. Ele assentiu satisfeito, então chamou o painel de atributos em sua mente. Painel de atributos. Apresentador, Subai resistência, 4.0, pessoa comum 1, força, 3,9, pessoa comum 1, velocidade, 3,6, pessoa comum 1, energia mental, 15,9, pessoa comum 1, poder xamã, 54, 100, totem, dragão de fogo profissão, xamã júnior, autor habilidades, técnica de cura LV.2, 100-200, espaço, 1 metro cúbico, do mar LV.1, 0-100, descrição, você escapou do estado subsaudável de uma pessoa comum e se tornou um xamã com poder extraordinário. Por favor, lembre-se da sua aspiração original, HMM, como eu pensei, ele subiu de nivelamento. Agora, vamos ver quão eficaz é a técnica de cura do nível 2. Subai pensou silenciosamente consigo mesmo. Ying não o incomodou. Depois de servir um copo d'água para Subai, ela voltou para sua posição e começou a costurar roupas de linho. Tchef Primitivo e capítulo 192. Usando coelhos selvagens como sujeitos experimentais, Subai pegou o coelho selvagem novamente, fortaleceu seu coração e usou a faca de osso para cortar diretamente a perna do coelho selvagem. No momento em que foi cortado, o ferimento no coelho selvagem imediatamente começou a sangrar, manchando a mesa de vermelho instantaneamente. Os olhos rosados de Ying se arregalaram, assustado com a cena, sem saber por que aquilo estava acontecendo. No começo, ele só fez um pequeno corte e curou com a técnica de cura, mas agora cortou diretamente a perna do coelho selvagem. Subai franziu a testa, o cheiro de sangue era forte. Ele estendeu a mão para continuar usando a técnica de cura. Uma luz esmeralda imediatamente começou a emanar de sua mão,
diferente da luz verde pálida do início. Desta vez, a luz da técnica de cura parecia mais verde, transformando-se em uma luz verde profunda. A luz verde profunda começou lentamente a envolver o coelho selvagem. Sua perna decepada começou a se reconectar lentamente com o ferimento. Alguns minutos depois, a perna decepada do coelho selvagem havia se reconectado completamente com o ferimento. Depois de chutar as pernas algumas vezes, o coelho selvagem voltou ao normal. Xamã, o coelho selvagem voltou ao normal. Yuin vinha observando cada movimento de Subai. Ela sentiu muita pena do coelho com a perna decepada, mas agora, ao ver o coelho selvagem restaurado ao estado original, não pôde deixar de se sentir um pouco feliz. Subai observou o coelho selvagem pulando na mesa, então pegou a faca de osso novamente e disse: infelizmente, vou precisar experimentar mais algumas vezes. Sentia que, desde que começou a experimentar, queria acabar com tudo logo. Depois de ser ferido, ele conseguiu curar completamente o coelho para a saúde total. Após cortar sua perna, também poderia ser restaurado. Mas, o teste anterior foi quando a perna foi cortada e ainda estava próxima. Se a perna decepada não estivesse próxima, uma nova perna poderia crescer dela? Se o coelho selvagem pudesse crescer uma nova perna, seria ótimo. Xamã, você vai. Yuin tinha um pouco de medo de olhar. Suas mãos estavam constantemente na frente dos olhos cor-de-rosa. É melhor você não assistir essa parte. Subai sinalizou e olhou para cima. A cena de abrir a perna do coelho selvagem foi realmente sangrenta. Além disso, a garota de orelhas de raposa não era uma guerreira trainee, muito menos uma guerreira totem. Ela sempre ficou na tribo fazendo alguns trabalhos manuais. Ela naturalmente não estava acostumada a ver uma cena tão sangrenta. Sim. Yuing imediatamente abaixou a cabeça e continuou costurando seu linho. Subai abriu novamente a perna do coelho selvagem, colocou a perna longe e continuou estendendo a técnica de cura. A luz verde profunda apareceu novamente. Aos poucos, o ferimento do coelho selvagem também parou de sangrar, mas nenhuma nova perna cresceu. Só a ferida havia cicatrizado. Parece que eu precisaria subir de nível essa habilidade de novo antes de poder ajudá-lo. Subai retirou a mão e refletiu. Ainda assim, ele pelo menos aprendeu uma coisa sobre essa habilidade. Enquanto o membro ausente de uma pessoa pudesse ser recuperado, a técnica de cura podia reanexar seu membro. Se até mesmo o membro fosse recuperável, usar a técnica de cura só resultaria na parada do sangramento do ferimento. Atualmente, crescer novos membros era impossível. Subai silenciosamente pegou o pequeno pedaço da perna decepada de longe, aproximou do ferimento do coelho selvagem e continuou estendendo a técnica de cura. Depois que a luz verde profunda foi desaparecendo lentamente, a perna decepada se conectou novamente com o coelho selvagem. Parece que a perna ainda pode ser reimplantada e cicatrizada se feita dentro de um certo período de tempo. Qual é o prazo para isso? Subai questionou. Ele refletiu por um momento, pegou um caderno de capim-rabo de lobo e uma pena de pena, e começou a planejar mais experimentos. O objetivo principal era descobrir quanto tempo depois de a perna ser separada do coelho selvagem ela não poderia mais ser reanexada. Se ele pudesse saber o limite de tempo, seria de grande ajuda para tomar decisões futuras ao abrir um hospital. Subai cortava, curava, cortava de novo e curava repetidamente, continuando esse ciclo. Ele não pôde deixar de se amaldiçoar, se perguntando se era um demônio. Ele vinha torturando repetidamente o mesmo coelho selvagem. Mesmo assim, isso precisava ser feito. No mínimo, ele ocasionalmente trocava de pé, pois se sentia mal por sempre cortar a mesma perna. Depois de mais de uma hora, a testa de Subai estava coberta de suor, porque ele havia usado muito poder de xamã e realizado a técnica de cura muitas vezes. Inevitavelmente, ele se sentia um pouco cansado. Subai olhou para a escrita densa no caderno da cauda de lobo e para o relógio de bolso em sua mão. Ele fechou o relógio e escreveu a última palavra. Ele assentiu satisfeito e murmurou para si mesmo: parece que depois de mais de meia hora, mesmo com a perna, ela não pode ser restaurada ao estado original. Naquele momento, o coelho na mesa de madeira havia desistido de resistir e estava deitado sobre a mesa. No começo, ela teve um pouco de dificuldade, mas com o corte e o restauro constantes, começou a questionar sua própria vida. Xamã, você está suando muito. Está muito quente. Yuing encheu novamente o copo de madeira com água.
Subai pegou o copo, bebeu um pouco de água e disse suavemente: não é nada. Eu só usei a técnica de cura muitas vezes. Xamã, você deveria descansar. Quer tomar banho? Vou esquentar um pouco de água para você. Ying sugeriu. Está tudo bem, ainda não terminei de experimentar. Vai tomar banho primeiro. Subai sorriu. O coelho selvagem pareceu entender as palavras de Subai e imediatamente começou a se debater, preparando-se para escapar daquele lugar aterrorizante. Subai pressionou diretamente a cabeça do coelho selvagem com uma mão. Quer correr? Não vai ser tão fácil assim. Tudo bem, então vou esquentar um pouco de água do banho para você depois que terminar o banho. Ying disse gentilmente. Pode falar. Subai sorriu. Ele observou a garota de orelhas de raposa pegar suas roupas de linho e sair. Logo abaixou a cabeça e começou a lidar com o coelho selvagem. Quero resolver isso com o mínimo de sacrifícios possível. Então, não pense em ir embora. Subai pegou a faca de osso. Ele acabara de pensar em outra coisa que precisava experimentar. Ele precisava ver se a cabeça e o corpo estavam separados, causando morte imediata. A técnica de cura poderia trazê-lo de volta à vida. O motivo de ele ter deixado a garota de orelhas de raposa tomar banho era porque definitivamente não queria que ela visse essa cena sangrenta. Subai fez o que pensava. Com um movimento rápido da faca, a cabeça do coelho selvagem se separou do corpo, e o coelho selvagem ficou imóvel sobre a mesa de madeira. Ele imediatamente estendeu a mão para usar a técnica de cura. A luz verde profunda envolvia todo o coelho selvagem. As feridas no corpo e na cabeça do coelho selvagem estavam cicatrizando separadamente, mas não se reconectaram. Isso significava que, para mortes imediatas, a técnica de cura não conseguiria trazer os mortos de volta à vida, como eu pensei. Era demais esperar isso. Obrigado pelo seu sacrifício, pequenino. Subai retirou a mão e mandou alguém limpar a mesa. Folheou o caderno de capim-rabo de lobo na mão, observando cuidadosamente os experimentos registrados anteriormente. A princípio, ele separou a perna do coelho selvagem do corpo por 10 minutos. Depois usou a técnica de cura novamente, descobrindo que ainda podia se curar. Depois separou a perna e o corpo por 20 minutos, e o resultado foi o mesmo. Ainda podia ser curado. Só quando o experimento chegou a meia hora, percebeu que não era mais possível. Muito provavelmente, a perna ficou separada do corpo por tempo demais, e as células do tecido morreram. Nesse caso, até mesmo a técnica de cura é impotente para revertê-la. Cerca de 10 minutos depois, Ying terminou o banho e entrou no tipi, perguntando, intrigada: Xamã, cadê o coelho? Foi devolvido. Peça para alguém trazer outro. Ainda preciso fazer mais experimentos. Subai contou uma mentira branca. Ok. Ying acreditou inocentemente nele, embora ainda estivesse intrigada. Você não tinha terminado de experimentar. Agora, Subai precisava ver se o coelho selvagem estava envenenado. Quanto tempo levaria até que não pudesse ser salvo usando a técnica de cura? Tchef Primitivo capítulo 193. Esse favor pode ser concedido após retornar à tribo. Luxi mandou alguém guardar os linhos e então caminhou diretamente em direção à casa de madeira do xamã. Nesse momento, a tribo dos veados malhados estava realizando seu mercado habitual, e Lulin ajudava a resolver alguns assuntos na região externa. Luxi entrou na casa de madeira, seu rosto demonstrando respeito enquanto falava. Xamã, voltamos. Ninguém se feriu, e não há problemas com o lenço trocado. Bom trabalho. Como foi aquela tribo? O xamã Luxian estava sentado ereto à mesa de pedra. Já fazia apenas alguns dias desde a última vez que se encontraram, mas seu rosto havia ganhado mais sinais de envelhecimento, com mais rugas visíveis ao redor dos olhos. No entanto, a autoridade que ele exalava ainda era forte o suficiente para inspirar admiração nas pessoas comuns. A tribo que trocou uma grande quantidade de linho conosco é a tribo do dragão de chama. Disse Luxi, pronunciando cada palavra. Nos últimos dias, eles vinham viajando rápido, quase sem descansar pelo caminho. O normalmente sério Luxi também parecia abatido. A tribo do dragão de chama. Desde quando eles têm tanto linho? Eles não foram exterminados? O xamã Luxian perguntou surpreso. Ele conhecia bem a tribo do dragão de chama. Ele já teve algumas interações com o xamã antes, embora fosse só para trocar mercadorias, nada mais profundo do que isso. Ele também ouvira dizer que a tribo do dragão de fogo havia sido atacada pela tribo da cobra negra e deveria ter caído. Agora,
Não só não haviam caído, como também ofereciam linho, que antes não tinham, para trocar por carne seca. Isso, naturalmente, despertou muito seu interesse. Fiquei tão chocado quanto quando ouvi isso pela primeira vez. Mas eles são, na verdade, a tribo do dragão de chama. Lucy disse com expressão solene, continuando, quanto ao motivo de terem tanto linho, eu também não sei. O xamã Lucian estreitou os olhos dourados, refletindo por um momento antes de perguntar, então, qual é a situação atual da tribo deles? O que mais o intrigava era o estado atual da tribo do dragão de chama. Afinal, eles haviam sido atacados pela tribo da cobra negra, mas não só não foram exterminados, como também haviam se desenvolvido para produzir linho, o que era realmente intrigante. O domínio atual da tribo é muito pequeno. No começo, achei que seria uma grande tribo. Disse Lucy, relembrando a cena de alguns dias atrás, sentindo-se um pouco envergonhado. Durante todo o caminho, eles acharam que a tribo do Dragão de Fogo era uma grande tribo, mas no fim, acabou sendo uma pequena tribo que, realisticamente, não poderia ficar menor. Claro, a princípio, eles não sabiam que era a tribo do Dragão de Chama. Quando descobriram que era a tribo do Dragão de Chama, não parecia mais tão estranho. Afinal, tendo sido atacado pela tribo da Cobra Negra, já era uma conquista para a tribo ainda estar de pé. O xamã Lucian assentiu pensativo, acariciando a barba enquanto dizia, parece que os sobreviventes conseguiram um método para fazer linho. Xamã, acho que eles mesmos não estão fazendo o linho. Lucy expressou suas dúvidas. Como assim? Perguntou o xamã Lucian. Quando fui à tribo deles, descobri que tinham pouquíssimas pessoas, no máximo pouco mais de 300. Lucy fez uma pausa e continuou, mas não vi ninguém na tribo deles fazendo linho. Claro, eles poderiam ter feito isso dentro dos tipis, mas isso não parece muito razoável. O que há de racional nisso? O xamã Lucian ouvia atentamente. Vi muitas pessoas fora da tribo. Se eles estivessem fazendo tanto linho, não estariam todos ajudando? Lucy questionou. O xamã Lucian franziu a testa e disse, você está sugerindo que o linho deles também vem de outras tribos. Não posso descartar essa possibilidade. Mas, nesse caso, o que poderiam ter para trocar com outras tribos por linho? Isso é algo que eu simplesmente não consigo entender. Lucy continuou. Não precisa pensar mais nisso. Se eles estiverem dispostos a cooperar conosco, é o melhor. A origem do linho é o negócio deles. Não devemos bisbilhotar. O xamã Lucian insistia nos princípios da tribo dos veados malhados. Lucy assentiu e continuou. Eles estão dispostos a cooperar conosco, mas têm um pedido. Que pedido? Perguntou o xamã Lucian. Disseram que o fornecimento prolongado de linho para nós não é um problema, mas precisam da nossa ajuda para atacar a tribo da Cobra Negra. Lucy disse solenemente. Os olhos dourados do xamã Lucian se arregalaram levemente surpresos. Eles querem atacar a tribo da Cobra Negra. Eles estão falando sério. Duvidava se tinha ouvido direito. A atual tribo do Dragão de Fogo não tinha muitas pessoas, enquanto a tribo da Cobra Negra tinha muitas. Por que eles de repente quereriam atacar a tribo da Cobra Negra? Sim, eles precisam que enviemos 200 aprendizes de guerreiro e 60 guerreiros do totem. Lucy declarou seus requisitos. O número que estão pedindo não é tão alto. Achei que seria de milhares. O xamã Lucian suspirou aliviado. Se pedissem milhares de pessoas, isso o deixaria incomodado. Afinal, a tribo dos veados malhados tinha pouco mais de 3.000 pessoas. Eles também não tinham tantos guerreiros totem, apenas cerca de 300. Enviar muitas pessoas seria inseguro para a tribo dos veados malhados. Muitas tribos vizinhas estavam ficando cautelosas devido ao crescente poder da tribo dos veados malhados. Se soubessem que mais de 1.000 pessoas haviam deixado a tribo de uma vez, poderiam nutrir más intenções. Era assim que era nos tempos primitivos. À primeira vista, as relações entre as tribos pareciam pacíficas, mas na realidade, todos consideravam em particular como engolir outro para fortalecer sua própria tribo. De fato, o número de pessoas que estão pedindo é pequeno e não terá muito impacto sobre nós, mas ainda assim queria voltar para te consultar, xamã. Disse Lucy. Este número é aceitável. Concorde com o pedido deles. Precisamos urgentemente do linho da tribo do Dragão de Chama, para podermos ajudar com essa questão. Disse o xamã Lucian com voz grave. Incluindo os guerreiros do totem, não eram nem 300 pessoas. Esse era um número que a tribo dos veados malhados podia fornecer. Eu entendo. Amanhã,
Mandarei alguém levar carne seca para a tribo do Dragão de Fogo para informá-los da nossa decisão e trocar por linho ao mesmo tempo. Luxia sentiu. Descubra quando eles planejam atacar a tribo da Cobra Negra. Faça nosso povo ir e seguir os arranjos deles. Acrescentou o xamã Luxan. Eu entendo. Luxi disse solenemente. O xamã Luxan pensou por um momento e continuou. Nós mesmos assumiremos a responsabilidade pela comida diária dessas 260 pessoas. Luxi ficou surpreso e perguntou. Xamã, por que isso? Estamos ajudando eles a atacar a tribo da Cobra Negra. Então eles devem naturalmente fornecer comida para nossos homens, certo? Você acha que eles têm comida suficiente agora? Além disso, eles estão sendo considerados por nós por pedir tão poucas pessoas. Eles já demonstraram sua sinceridade, então devemos fazer o mesmo. A expressão do xamã Luxan ficou séria enquanto ele continuava. Como demonstração de nossa sinceridade, vamos cuidar da comida dessas 260 pessoas nós mesmos. Tudo bem, vou providenciar tudo como você disser. Luxi concordou. Aliás, Lulin causou algum problema para você nos últimos dias? Perguntou o xamã Luxan. Luxi balançou a cabeça sem hesitar e disse. Lulin se saiu muito bem nessa viagem e não nos causou problemas. Isso é bom. Deixe ela ganhar mais experiência. Só assim me sentirei confiante para entregar a tribo a ela no futuro. Disse o xamã Luxan, com um tom mais solene que o normal. Entendido. Luxi também ficou solene. Tchef Primitivo capítulo 194. O plano é o que importa. De manhã cedo, Subai se levantou e se espreguiçou. Ele estava experimentando até bem tarde da noite anterior. Ele só foi dormir depois de confirmar quanto tempo depois de envenenar um coelho ainda poderia ser salvo. Ontem à noite, ele teve que experimentar com 5 coelhos selvagens. Para a precisão do experimento, ele não realizou testes no mesmo coelho. Afinal, coelhos eram como humanos em alguns aspectos. O físico humano varia de pessoa para pessoa, então ele precisava garantir que os experimentos não fossem muito tendenciosos e experimentado com vários coelhos. Subai estava livre de seus objetivos. Ele precisava conhecer bem essa habilidade. Caso contrário, se essa situação acontecesse com alguém, ele não queria cometer um erro, onde até um minuto de erro poderia custar uma vida preciosa. Xamã, você acordou? Quer dormir mais um pouco? Yu Ying já estava preparando o café da manhã. Está tudo bem, já dormi o suficiente. Suba disse sorrindo, começando a escovar os dentes com pasta e escova. Xamã, posso entrar? Yanhua chamou do lado de fora do TPI. Subai cuspiu a água que estava gargarejando e disse, entre. Eu não disse que você não precisa mais pedir permissão? Yanhua sorriu sem jeito e disse, já estou acostumada. Da próxima vez, eu vou direto. Subai guardou a pasta e a escova de dente, limpou as mãos e perguntou, o que houve? Por que você está aqui tão cedo? Ah, o pai me pediu para avisar que pessoas da tribo dos veados malhados virão hoje. Aer descobriu seus rastros logo cedo esta manhã. Eles devem chegar por volta do meio-dia. Yanhua disse. Recentemente, todas as pessoas aladas da tribo têm patrulhado o espaço aéreo acima das florestas ao redor da tribo, não apenas ao redor da própria tribo. Afinal, estavam apenas alguns dias de caminhada daqui até a tribo da Cobra Negra. Era melhor prevenir do que remediar. Entendi, assentiu Subai. Ele calculou o tempo. A tribo dos veados malhados deve chegar hoje, já que 8 dias se passaram. Hoje era o 8º dia. Se viajaram sem problemas, devem chegar hoje, porque carregar mercadorias adiciona um dia extra à viagem de ida e volta. Yanhua continuava olhando para a garota de orelhas de raposa que cozinhava macarrão. Depois se virou para sair e continuar treinando. Coma com a gente. Suba disse, notando o olhar de soslaio da garota de chifres de vaca e sua caminhada lenta e intencional. Claro. Yanhua concordou sem hesitar, como se estivesse esperando exatamente esse convite. Como a garota de chifres de vaca frequentemente vinha comer no tipi de Subai, ela havia se tornado menos reservada com o tempo. Enquanto a outra pessoa a convidasse, ela não seria educada. No começo, sentiu uma humildade, mas agora, só tinha os olhos na comida. Ela tinha tantas vezes que pessoas da tribo agora diziam que a comida do tipi do xamã devia ser a mais deliciosa, e todos esperavam poder comer a comida do tipi principal pelo menos uma vez na vida. Subai sorriu e balançou a cabeça, perguntando, você escovou os dentes? Lembre-se de escovar os dentes antes de comer. Xamã,
Porque temos que escovar os dentes antes de comer. Nunca fizemos isso antes. Yanhua perguntou. Ela realmente não conseguia entender por que a grande tribo tinha tantas regras. Até comer exigia todas essas coisas. Pela saúde dos seus dentes. Se você não escovar os dentes, vai ter cáries. Escovar os dentes também pode evitar que os dentes afrouxem. Você não quer que todos os seus dentes caiam, quer? Subai respondeu. Yanhua instintivamente cobriu a boca, balançando a cabeça com olhos vermelhos arregalados, dizendo, é isso que acontece com as velhas vovôs e vovôs da tribo. Sim. Se você não escovar os dentes, não precisará esperar até a idade deles. Seus dentes vão cair sozinhos. Subai exagerou de propósito. Yanhua balançou a cabeça sem hesitar, dizendo, vou escovar os dentes agora mesmo e comer depois que terminar. A garota de chifres de vaca geralmente não gostava do gosto de pasta de dente. Ela achou desagradável e deixou sua boca desconfortável. Vá rápido. Traga sua escova de dentes com você. Subai acenou, pois havia apenas um tubo de pasta de dente, guardado no tipi principal. Ok, Yanhua assentiu e saiu do tipi. Depois que terminaram o café da manhã, um foi treinar, outro costurar roupas de linho e outro se preparar para encontrar os da tribo dos veados malhados. 4 horas depois, ao meio-dia, as pessoas da tribo dos veados malhados chegaram à tribo. Vários deles foram deixados nos arredores da tribo. Apenas o representante Shugan entrou no tipi principal. Os que ficaram nas bordas eram responsáveis por trocar linho e verificar a qualidade do linho. Xamã, trouxemos carne seca para trocar com você, e também a resposta do nosso xamã. Shugan disse. Sente-se. Subai levantou levemente a mão e perguntou, qual é a resposta do seu xamã? Nosso xamã está disposto a cooperar com você. 200 aprendizes de guerreiro e 60 guerreiros totem virão à sua tribo quando você precisar. Shugan relatou palavra por palavra. Subai piscou lentamente os olhos negros, o canto da boca levemente levantado enquanto dizia, excelente. Nesse caso, faça-os vir para nossa tribo em 5 dias, desde que a tribo dos veados malhados concorde em cooperar conosco. As coisas serão muito mais fáceis de lidar, e meu plano pode ser implementado. Em 5 dias? Shugan ficou atônito com essa linha do tempo repentina, respondendo imediatamente, entendido, vou transmitir isso ao nosso xamã quando eu voltar. Subai assentiu. Quando Shugan se levantou para sair, ele se virou e acrescentou, quase esqueci, nosso xamã disse que para essas 260 pessoas, seremos responsáveis pela comida diária delas. As sobrancelhas grossas de Subai se ergueram levemente, sem esperar que o outro lado tomasse essa decisão. Ele respondeu suavemente, eu entendo. Nesse caso, por favor, agradeça ao seu xamã por mim. Xamã, vamos nos retirar agora. Shugan recuou 2 passos do tipi antes de se virar para sair. Subai observou a porta ainda balançando, piscando os olhos negros e murmurando para si mesmo, agora é hora de planejar direito. Ele pegou o papel de cauda de lobo e uma caneta, mergulhou em um pouco de suco de noz de pedra negra e começou a conceber o plano de batalha. A chave para vencer uma guerra está em si. Um plano de batalha foi bem implementado com antecedência. Yanhua levantou a aba do tipi e entrou, hesitando por um momento antes de perguntar, xamã, pegar pouco mais de 200 pessoas da tribo dos veados malhados é realmente suficiente? A garota de chifres de vaca sabia sobre a tribo da cobra negra. 260 pessoas da tribo dos veados malhados, mas as poucas dezenas da atual tribo do dragão de chama, simplesmente não era suficiente. Incluindo as 260 pessoas apoiadas pela tribo dos veados malhados, a força de combate real combinada das duas tribos ainda era inferior a 400 pessoas. Números não são o mais importante. O mais importante é o plano, disse Subai, com o canto da boca levemente erguido. Ele também sabia das notícias passadas por Igil e os outros. A tribo da Cobra Negra era realmente poderosa, aparentemente uma tribo média com cerca de 2.000 pessoas. No entanto, o número de guerreiros totem ainda era desconhecido. Só saberiam quando a notícia fosse transmitida amanhã. Hoje em dia, Subai estava constantemente esperando pelo relatório de Igil e dos outros, tudo para garantir que soubessem exatamente o quão forte era o inimigo. O plano. Que plano o xamã tem? Yanhua agora estava só um pouco preocupada, porque viu quão calma Subai estava. Subai sorriu e disse, ainda não se preocupe. Ainda estou planejando. Você vai saber quando chegar a hora. Ele já tinha um esboço geral do plano em mente.
Outros talvez não entendessem como algumas centenas de pessoas podiam lutar contra mais de 2.000. No entanto, o que eles não entendem é que elefantes têm a força dos elefantes, e as formigas têm a sabedoria das formigas. Tchef Primitive capítulo 195. E se perdermos? Piocheoreado. Ochot. Na noite nevoada, Igeu descansava em uma grande árvore, com Baice também por perto. A posição atual era melhor para o objetivo atual. Isso permitia que eles observassem diretamente toda a tribo da Cobra Negra. Claro, eles ainda estavam a uma distância distante da tribo, então só podiam ver o contorno geral, com certos objetos não sendo muito nítidos. Desde que encontraram esse lugar, eles vinham observando constantemente cada movimento da tribo da Cobra Negra a partir dessa grande árvore. A única desvantagem era que não podiam acender uma fogueira. Uma vez que a fogueira fosse acesa, havia fumaça. Se de repente houvesse fumaça de uma árvore grande, seria muito óbvio, expondo imediatamente a posição deles. Quando comiam todos os dias, só podiam ir a um lugar distante, encontrar um lugar com floresta mais densa e começar a acender uma fogueira para assar carne. Uma pessoa cozinhava e depois trazia de volta depois de comer. Embora isso fosse mais seguro, a carne trazida de volta estaria fria. Nesse sentido, os dois frequentemente comiam apenas frutas, comendo carne apenas uma vez por dia, principalmente porque não tinham muito tempo para caçar. Eles precisavam observar constantemente cada movimento da tribo da Cobra Negra para garantir que soubessem exatamente qual era a força do inimigo. Era também isso que Subai os instruíra a fazer, a vigiar constantemente cada movimento da tribo da Cobra Negra, porque a inteligência era crucial para a vitória. Se a inteligência estivesse errada, o plano de Subai também seria prejudicado, e seria difícil salvar a situação naquele momento. Chefe, alguém mais saiu da tribo da Cobra Negra, disse Baici, com os olhos castanhos bem abertos. E Igio se levantou, seus olhos frios fixos diretamente nas casas de madeira da tribo da Cobra Negra, e disse friamente: vimos essa mesma pessoa há 2 dias. Quando estavam na árvore, eles registravam aproximadamente o número de pessoas na tribo da Cobra Negra, quantos escravos havia, quantos guerreiros totem e quantos aprendizes de guerreiros. Oh, oh, oh. Baice sentou-se timidamente. A garota de orelhas de macaco tinha um defeito. Ela era muito ruim em lembrar das pessoas e facilmente esquecia. Então, a maioria das pessoas que entravam e saíam na tribo da Cobra Negra era lembrada pela garota das orelhas de lobo, enquanto a garota das orelhas de macaco, no máximo, só lembrava dos números. Vários dias se passaram. O número aproximado de pessoas na tribo da Cobra Negra provavelmente é o que a rua voltou a relatar. Disse Igio calmamente. A rua ficou com eles na grande árvore por muitos dias, até confirmarem o número aproximado de pessoas na tribo da Cobra Negra. Então ela voltou para a tribo para relatar as notícias. As garotas de orelhas de lobo observavam as idas e vindas da tribo da Cobra Negra todos os dias, aprendendo o número aproximado total de pessoas, que passava de 2.000. Entre eles, havia mais de 200 guerreiros totêmicos, mais de 300 aprendizes de guerreiros e cerca de 400 escravos. Essas eram as respostas que obtinham ao observar a tribo da Cobra Negra todos os dias, e essa também era a resposta que Subai buscava. Será que o xamã quer saber o número de pessoas na tribo da Cobra Negra? Bai se perguntou ingenuamente. Só sabendo o número de pessoas na tribo da Cobra Negra o xamã pode saber como lidar com eles. E Igio adivinhou. Bai se inclinou a cabeça, balançando o rabo de macaco, e perguntou em voz baixa: o chefe sabe o plano do xamã? E Igio jogou delicadamente a fruta que segurava na boca por baixo e disse graciosamente: não sei. Achei que o chefe sabia. Bai se disse, sentando-se na beirada do galho, balançando suas pernas brancas como a neve, e continuou a murmurar: mas será que a tribo do dragão de fogo realmente pode lutar contra a tribo da cobra negra? A garota de orelhas de macaco vinha pensando nessa questão há dias. Embora tivesse se juntado à tribo do dragão de chama, recebesse carne seca todos os dias e se sentisse ótima sendo liderada pelo xamã, quando se tratava de enfrentar a tribo da cobra negra, ainda tinha dúvidas. Afinal, a situação atual da tribo do dragão de fogo era clara, e mesmo com as pessoas que trouxeram, ainda havia menos de 400 combatentes. Ela vinha observando a situação da tribo da cobra negra ultimamente. Seus números eram 7 ou 8 vezes maiores que os da tribo do dragão de chama.
Isso obviamente parecia a vitória esmagadora da tribo da Cobra Negra. Então a garota de orelhas de macaco realmente não entendia por que o xamã queria fazer guerra com eles. Não sei sobre isso. Só sei que preciso fazer o que o xamã nos instruiu. Disse Egil, mastigando a fruta. Baice se apoiou com as mãos atrás das costas, olhou para o céu estrelado e perguntou: Chefe, posso te fazer uma pergunta? Egil revirou os olhos e disse: Se tiver alguma pergunta, é só perguntar. Não é do seu feitio se segurar. A garota de orelhas de macaco nunca foi assim antes. Sempre fazia perguntas diretamente, não como agora, parecendo tão atenciosa. Se perdermos depois de atacar a tribo da Cobra Negra, e aí? Para onde devemos ir? Baice hesitou um pouco ao fazer essa pergunta. E Gil também olhou para a lua no céu, a luz da lua caindo sobre seu rosto delicado, tornando a cena particularmente bela. Ela fez uma pausa por um momento, então disse: Você está perguntando o que devemos fazer se perdermos, certo? Não acho que necessariamente vamos perder. Baice olhou surpresa para a garota de orelhas de lobo e perguntou: Chefe, o que quer dizer com que não vamos necessariamente perder? A força da tribo do Dragão de Fogo não é apenas o que parece à primeira vista. No mínimo, é isso que eu sinto. Além disso, nosso xamã definitivamente não é alguém impulsivo. Disse Egil, mexendo no cabelo dela. A força da tribo do Dragão de Xamã. Baice coçou a cabeça e murmurou, mas há tão poucas pessoas. Ela realmente sentia que a disparidade de poder entre as duas tribos era grande demais. Como poderiam confrontá-las? Não tenho certeza, mas sinto que nosso xamã é bem diferente. Ele é muito diferente dos xamãs de nossas tribos anteriores. Egil disse, piscando os olhos cinzentos. O rosto fofo de Baice estava cheio de confusão quando ela perguntou, como nosso xamã é diferente? Porque ele é muito jovem. E muito bonito. A garota de orelhas de macaco só achava que Suba era muito bonito. Ele dava aos outros uma sensação muito confortável, principalmente porque era muito jovem. Isso fazia com que ele não desse uma impressão antiquada para jovens como ela. Iji olhou para a expressão da garota de orelhas de macaco e perguntou com uma risadinha leve. Você não se apaixonou pelo xamã, né? O rostinho fofo de Baice imediatamente ficou vermelho, e ela tentou esclarecer as coisas rapidamente, dizendo, claro que não. Só acho que o xamã é muito jovem. O rabo da garota de orelhas de macaco balançava sem parar, o rubor no rosto não dava sinais de desaparecer. Quando viu Subai pela primeira vez, sentiu que ele transmitia uma sensação particularmente diferente. Ele exalava uma sensação limpa, diferente da sensação pegajosa e fedorenta dos outros da tribo. Ah é? É mesmo isso? Nenhum outro sentimento? Egil perguntou, erguendo as sobrancelhas finas. Claro, chefe, você está duvidando de mim? Eu nunca minto. Baice disse, estufando as bochechas. Os lábios de Egil se curvaram levemente enquanto ela balançava a cabeça e dizia, tudo bem se você gosta dele, mas não pode ser a sacerdotisa xamã. Afinal, a garota de orelhas de macaco agora era uma guerreira totem. Era impossível que ela fosse a sacerdotisa xamã. Chefe, estou cansado. Vou dormir primeiro. Eu venho te substituir depois. Baice disse timidamente, subindo para um galho mais alto. E Egil sorriu, seus olhos cinzentos continuando a encarar a tribo da Cobra Negra, com uma cor diferente no olhar. Chefe Primitivo e capítulo 196. Os mais bonitos são os sérios farfalhar. Estalos estalidos. A rua avançava rapidamente pela floresta primitiva. Seus olhos prateados vasculhavam constantemente ao redor. As sardas na ponte do nariz e seus longos cabelos prateados e brancos brilhavam especialmente lindamente sob a luz do sol. Já fazia 3 dias desde que a garota de chifres de ovelha deixou o lado de Egil. Se ela se movesse um pouco mais rápido, poderia alcançar a tribo antes do anoitecer. Algumas horas depois, a rua emergiu da floresta primitiva, seu corpo coberto de folhas e alguns insetos voadores. Quando a garota de chifres de ovelha deixou a floresta primitiva, esses insetos voadores também voaram embora, e ela parecia exausta. Mesmo assim, a rua não parou nem por um momento. Ela continuava correndo diretamente em direção à tribo, querendo imediatamente repassar a informação sobre a tribo da Cobra Negra para o xamã. Meia hora depois, a garota com chifres de ovelha chegou ao tipi principal, esperando a convocação do xamã. Entre. Suba disse de dentro do tipi de TPI. A rua levantou a aba da porta e entrou,
recuperando o fôlego enquanto dizia: Xamã, trouxe informações sobre a tribo da Cobra Negra. Tome uma bebida primeiro. Recupere o fôlego antes de falar. Subai fez um gesto para que ela bebesse um pouco de água. Ewing entregou a água para a garota de chifres de ovelha, dizendo suavemente: Irmã Ahu, tome um pouco de água. Obrigado, Xamã, obrigado, Xiaoyu. Ahu realmente não bebia água há muito tempo. Tanto tempo que a boca dela estava toda seca e descamando. Estava até rachando um pouco, porque o sol estava muito forte, e a garota de chifres de ovelha estava correndo e suando constantemente. E quanto à tribo da Cobra Negra? Subai perguntou, olhando para cima. Ahu largou a taça de madeira e começou a relatar. A tribo da Cobra Negra tem cerca de 2.000 pessoas no total. Esse é o número que confirmamos após muitos dias de observação repetida. Subai apoiou uma mão na mesa, seus 5 dedos batendo constantemente na superfície da mesa, e perguntou: quantos guerreiros totem existem? Quantos aprendizes de guerreiro? E quanto ao número de escravos? Entre as 2.000 pessoas, há cerca de 200 guerreiros totêmicos, cerca de 300 aprendizes de guerreiros e cerca de 400 escravos. Ahu disse, seus olhos prateados se voltando ao se lembrar. Ela continuou acrescentando: esses números também são os que obtivemos após observar por vários dias. Então a força de combate deles é mais de 500 pessoas? Subai franziu a testa e continuou: os escravos também vão nos atrapalhar. Xamã, esses escravos não devem ser uma ameaça para nós. Ahu sabia que aquelas pessoas só faziam trabalho manual. Não, os escravos fazem qualquer coisa por comida e obedecem ordens. Disse Subai, franzindo os lábios. O xamã está certo, eu não tinha pensado nisso. Ahu entendeu quando pensou na parte da comida. Afinal, ela sabia o quanto a comida era importante e o quão horrível era passar fome. Se a tribo da Cobra Negra usasse comida como moeda de troca, permitindo que avançassem na frente em troca de um grande pedaço de carne, essas pessoas certamente seriam tentadas. O que os escravos comem todos os dias? E como eles estão vestidos? Subai queria entender mais detalhes. Ahu mexia em seus cabelos prateados, lembrando, eles só comem uma refeição por dia, e muito pouca carne. Quanto às roupas, eles não têm roupas de pele de animal. Todos estão usando folhas. Ela não conseguia evitar sentir medo. Se a tribo não tivesse um xamã, e depois de se tornarem errantes, fossem capturados como escravos e vivessem essa vida, certamente enlouqueceriam. Isso é bom. Subaya sentiu satisfeito. Vendo a expressão surpresa da garota de chifres de ovelha, ele sorriu e acrescentou: quero dizer, é útil para o nosso plano. Xamã, você tem um plano? Ahu perguntou curiosa, pois também sentia que a força atual da tribo não era igual à da tribo da Cobra Negra. Sem um plano adequado, isso realmente deixaria as pessoas ansiosas, pois sentiriam falta de confiança e o moral estaria baixo. Sim, descanse por uma noite. Vá procurar Engie os outros amanhã, e diga para voltarem. Depois de descansar por alguns dias, podemos lançar um ataque contra a tribo da Cobra Negra. Disse Subai. Ele já tinha um conjunto completo de planos em mente. Agora ele só esperava as pessoas da tribo dos Veados Malhados chegarem em 4 dias. Uma vez aqui, poderiam lançar um ataque contra a tribo da Cobra Negra. Ahu assentiu e se virou para sair do tipi. Subai lentamente pousou a xícara de madeira que segurava, seus olhos negros ficando particularmente profundos, constantemente encarando a vista de fora da tribo através da porta visível de leve. Ewing encheu silenciosamente o copo de madeira com água e depois se afastou para o lado. Era a primeira vez que viu o xamã tão solene. Subai pegou o papel de capim-rabo de lobo que havia desenhado alguns dias atrás, olhando as palavras e padrões que o preenchiam. Ele sacudiu a pena na mão, murmurando para si mesmo: antes disso, o que precisamos é de comida. Para o plano de Subai funcionar, a comida era o elo mais importante. Se esse link estivesse faltando, todo o plano seria seriamente afetado. Os olhos rosas de Ewing estavam bem abertos e úmidos. Ela já estava acostumada com o xamã assim. Toda vez que o xamã parecia sério enquanto estudava, ele seja particularmente encantador, tornando impossível desviar o olhar. Xiaoyu, me ajude a chamar o Kangxi. Subai levantou a cabeça e o instruiu. O olhar de Ewing ainda estava no rosto delicado de Subai, ainda não tendo voltado à realidade. As grossas sobrancelhas de Subai se franziram. Ele acenou com a mão na frente dela e perguntou: o que houve, Xiaoyu? Ah!
Yuin voltou à realidade, balançando a cabeça e com o rabo de raposa, ficando ereta e dizendo: Xamã, tem algo que você precisa que eu faça? Está com fome? Ou com sede? Ou quente? O rosto da garota de orelhas de raposa imediatamente ficou visivelmente vermelho, pensando em como devia ser constrangedor o olhar apaixonado dela naquele momento. Subai cobriu o rosto com uma mão e riu, realmente cativado pela aparência fofa da garota de orelhas de raposa. Ele balançou a cabeça e o confortou. Nada mesmo, só vai me ajudar a chamar o Kangxi. Chamar o tio Kangxi? Vou agora mesmo. Yuing disse, o rosto corando enquanto saía correndo do tipi. Os lábios de Subai se curvaram em um sorriso enquanto ele murmurava, que secretária fofa. A posição atual da garota de orelhas de raposa era como a de uma secretária na Terra, mas a garota de orelhas de raposa definitivamente venceu por ter um par de orelhas de raposa cor-de-rosa e um rabo de raposa. Para Subai, garotas de orelhas de besta parecem muito mais interessantes do que pessoas comuns, especialmente quando são puras e ingênuas. Alguns minutos depois, Kangxi entrou no tipi e perguntou, Xamã, você precisa de mim? Quanta carne a tribo tem agora? Subai ainda queria entender toda a situação claramente. O suficiente para nossa tribo comer bem por cerca de 10 dias, disse Kangxi com um sorriso no rosto. E se guardarmos alguns, quantos dias podemos comer? Subai perguntou. Kangxi pensou por um momento e disse, se distribuirmos a comida segundo o modelo inicial, podemos comer por cerca de 20 dias. Então, se adicionarmos mais 400 pessoas além do povo da nossa tribo, quanto tempo essa comida vai durar? Subai perguntou. Tchef Primitive capítulo 197. Liderando a equipe, Kangxi pensou cuidadosamente por um tempo, calculando a distribuição da comida, e disse, se for assim, vai durar só 5 dias. Subai piscou os olhos negros, com expressão sombria enquanto continuava perguntando, quanto tempo leva para ir da terra ancestral para a tribo dos veados malhados? Leva cerca de 3 dias. Kangxi disse sem hesitar. Quando ainda estavam na terra ancestral, também levava 3 dias para trocar mercadorias com a tribo dos veados malhados. 3 dias, hein? Se conseguirmos, podemos trocar uma grande quantidade de carne seca da tribo dos veados malhados e manter a estabilidade. Subai murmurou de repente para si mesmo. Kangxi franziu a testa, intrigado por um tempo, e perguntou, Xamã, por que você está fazendo essa pergunta de repente? Vamos receber mais de 400 pessoas? Os lábios de Subai se curvaram levemente enquanto ele olhava para cima e dizia, nessa hora, haverá mais de 400 pessoas. Mais de 400 pessoas? Os olhos roxos de Kangxi se arregalaram surpresos. Xamã, quantas pessoas mais vamos acolher? Ele estava um pouco assustado. A tribo ainda era pequena. Embora houvesse comida suficiente para o curto prazo, foi apenas por um curto período. Quando chega a estação das chuvas, eles não poderão caçar e só podem depender de alimentos armazenados. Se receberem muitas pessoas, só vão esgotar novamente o suprimento de carne seca suadamente conquistada da tribo. Eles voltavam aos tempos em que não sabiam onde viria a próxima refeição. Nessa época, a maioria das pessoas da tribo da Cobra Negra vai ficar, então precisamos considerar o dilema com a comida. Subai explicou. Xamã, os da tribo da Cobra Negra não são pessoas decentes. Qual o sentido de mantê-los? Kangxi perguntou, confuso. Na visão dele, seria uma pena se as pessoas da tribo da Cobra Negra morressem 100 vezes. Eles nunca deveriam ser autorizados a permanecer na tribo. Os lábios de Subai se curvaram levemente enquanto ele dizia, tenho coisas para eles fazerem. Isso não é urgente. Desde que consigamos garantir nosso suprimento de comida, tudo ficará bem. O que Kangxi sentiu? É só isso. Quando sair, por favor, chame o chefe para mim e peça para ele trazer uma lâmina de crocodilo. Instruiu Subai. Certo. Kangxi disse, embora ainda tivesse muitas dúvidas no coração. Mesmo assim, ele escolheu acreditar no xamã. 10 minutos depois, Yan Jiao chegou ao tipi principal com uma lâmina de crocodilo e perguntou, Xamã, você precisa dessa lâmina de crocodilo? Subai já tinha visto a lâmina do crocodilo quando foi criada. O formato da lâmina não era muito diferente do de uma espada Tang. Ambos eram esguios, mas a diferença estava no cabo, que era feito do osso mais duro do crocodilo armurado de pedra. A lâmina era muito longa, fina e afiada, e a cor variava, com marrom escuro e amarelo claro se misturando, tornando-a singularmente bela.
Os guerreiros Totem estão confortáveis em usar a lâmina de crocodilo. Subai sentiu o peso dela em sua mão. Diferente das armas comuns, essa lâmina de crocodilo parecia mais pesada, mas a empunhadura era muito boa. Todos adoram, e quando pegam o jogo, não querem largar. Eles praticam até ficarem suados. Yan Jiao relatou. Além de você, há alguém particularmente excepcional no uso dessa lâmina. Subai queria confirmar se havia alguém particularmente habilidoso com cada arma. Quando chegar a hora, a equipe da lâmina crocodilo precisaria de um líder, e seria melhor se houvesse alguém habilidoso em usar a lâmina do crocodilo. Xamã, o que? O que significa excelente? O rosto afiado de Yan Jiao estava cheio de confusão. Significa alguém que a usa particularmente bem, como se a arma tivesse sido feita para ele. Subai explicou de forma simples e direta. Yan Jiao pensou seriamente por um momento, então disse, King Yan. Embora ele tenha praticado com ele por apenas 5 ou 6 dias, ele já é mais forte que os outros. Ele conseguiu pegar imediatamente. King Yan? Ele é tão proficiente em apenas 5 ou 6 dias. Subai ficou surpreso. Quase todo mundo que treina com ele não é páreo para ele. Eles são derrotados em 2 ou 3 movimentos. Agora, ele está ensinando eles a usar a lâmina do crocodilo. Yan Jiao disse, soando um pouco irritado. Não foi por outro motivo, apenas porque a outra pessoa percebeu rápido demais. O competitivo Yan Jiao pensou consigo mesmo que precisava ter uma boa partida com King Yan quando tivesse a chance. Xiao Yu, vai chamar King Yan, tenho algo para dizer a ele. E chame a Yui também. Instruiu Subai. Sim. Yui assentiu e saiu do tipi. Yan Jiao virou a cabeça da porta, confuso. Xamã, por que você está pedindo por eles de repente? Tem uma tarefa importante para os dois. Subai disse, o dedo indicador batendo constantemente na superfície da mesa. É para liderar nosso povo no treinamento. Eles já fazem isso todo dia. Yan Jiao disse rapidamente. Não. Você vai saber quando eles chegarem. Subai disse misteriosamente. Yan Jiao apenas continuava piscando os olhos vermelhos, sem saber o que o xamã iria arranjar. Ele sentia que ultimamente não conseguia entender muitas coisas. 10 minutos depois, a garota de orelhas de raposa voltou com King Yan e Yui. Ambos estavam suados, claramente tendo acabado de terminar o treino. Xamã, que instruções você tem para nós? King Yan perguntou. Ouvi do chefe que você é muito habilidoso com a lâmina do crocodilo, é isso? Subai perguntou. King Yan ficou atônita por um momento, não esperando ser chamada por isso. Ele balançou a cabeça repetidamente e disse, Xamã, estou apenas praticando com dedicação. Nos últimos dias na tribo, ele já havia aceitado o novo xamã, especialmente depois de experimentar essa nova arma. Quero que você lidere uma equipe composta por guerreiros totens. Subai disse solenemente. Liderar uma equipe? Que tipo de equipe? King Yan ficou de repente um pouco confuso. A equipe da lâmina crocodilo. Subai pronunciava cada palavra. A equipe da lâmina crocodilo. Xamã, essa equipe vai atacar a tribo da Cobra Negra. King Yan ficou solene. Nos últimos dias na tribo, ele também havia mais ou menos descoberto o plano de atacar a tribo da Cobra Negra. Subai assentiu seriamente e disse gravemente, essa equipe estará na vanguarda, então precisamos de alguém que entenda bem a lâmina do crocodilo para liderar a equipe. A lâmina de crocodilo era, sem dúvida, uma arma importante para combate corpo a corpo. Ter uma arma sempre era melhor do que lutar de mãos nuas. Embora ter uma arma dê uma leve vantagem, a essência da lâmina de crocodilo só podia ser revelada em combate corpo a corpo. Então, se uma pessoa forte conseguisse liderar bem uma equipe na linha de frente, o moral do grupo aumentaria muito. Xamã, pode ficar tranquilo e deixar comigo. Com certeza vou liderar bem o time. King Yan de repente sentiu um grande senso de propósito. Anteriormente, seu trabalho na tribo era liderar pessoas no treinamento. Pode-se dizer que esse papel era perfeito para ele. T-Chef Primitivo e capítulo 198, espalhando as notícias. Esse time não vai ter muita gente. Incluindo você, só serão 6 pessoas. Subai afirmou. 6 pessoas? King Yan ficou um pouco surpreso, fez uma pausa por um momento e continuou, Xamã, 6 pessoas são suficientes. Subai apertou sua mão com força, ajustou a postura sentada e explicou, você pode escolher pessoalmente as outras 5 pessoas para o time. Devem ser fortes e ágeis. Eu vou escolher essas 5 pessoas, eu mesmo.
King Yan achou que tinha ouvido errado. Sentia como se tivesse recebido poder demais. Sim, essa equipe é crucial para a tribo conseguir derrotar a tribo da Cobra Negra. Então devemos selecionar rigorosamente os membros da equipe. Subai disse solenemente. King Yan ficou ereto, com os pés juntos, respondendo imediatamente. Entendido. Depois que eu fizer minha escolha, vou te reportar a lista, Xamã. Bom, eles devem ser ágeis e perspicazes. Gênero não importa. Instruiu Subai. Entendido. King Yan assentiu. Depois de organizar a equipe da lâmina de crocodilo, Subai se virou para a garota de orelhas de coelho e disse, Yui, você consegue 100% de precisão com o arco recurvo, né? Yui também se endireitou, sua voz firme suando, Xamã, o arco recurvo não é difícil para mim. A garota de orelhas de coelho demonstrou um talento impressionante ao treinar com o arco recurvo. Na primeira tentativa, ela já conseguia acertar a estaca de madeira. Depois de praticar por uma manhã, ela conseguiu 100% de precisão. Muitas pessoas nem sequer conseguiam alcançar esse nível de precisão mesmo após praticar por 7 ou 8 dias. Normalmente, eles teriam 2 ou 3 erros em 10 tiros. Ter 100% de precisão foi realmente assustador. Muito bem, você também vai liderar uma equipe, Subaya sentiu satisfeito. O rosto frio de Yui mostrou uma leve mudança de expressão ao perguntar, curiosa, Xamã, é uma equipe de arco recurvo. Ela acabara de ouvir a conversa do xamã com King Yan, e King Yan era muito habilidoso com a lâmina crocodilo, então foi convidado para liderar uma equipe da lâmina crocodilo. Como era habilidosa com o arco recurvo, naturalmente pensou em uma equipe de arco recurvo. Isso mesmo, você vai liderar a equipe de arco recurvo. Também é composto por 6 pessoas, e vocês escolherem, por conta própria, os outros 5 membros da equipe. Subai disse calmamente. A potência do arco recurvo era várias vezes maior que a do arco longo. Também era menor, tornando muito mais conveniente de carregar. Sim, depois de selecionar o pessoal, também informarei o xamã sobre os membros da equipe do arco recurvo. Yui assentiu em concordância. Subai piscou com os olhos negros, olhando para King Yan e Yui, e instruiu com sinceridade. Essas duas equipes são cruciais para atacar a tribo da Cobra Negra, então vocês dois devem escolher cuidadosamente o pessoal. A equipe Crocodile Blade e a equipe do Arco Recurvo ocupavam 12 dos guerreiros totem da tribo, e a tribo tinha apenas 20 guerreiros totem no total. Portanto, a importância dessas duas equipes era evidente. Naturalmente, as posições subsequentes para essas duas equipes também seriam extremamente importantes. Sim. King Yan e Yui disseram em uníssono, suas expressões também ficando sombrias. Yan Jiao ficou confuso com isso. Originalmente, não havia muitos guerreiros totem, e agora eles foram subitamente divididos em duas equipes, restando apenas 6 guerreiros totem. Ele hesitou por um momento, então perguntou, Xamã, se nos dividirmos assim, incluindo eu, só restariam 6 guerreiros totem agora na tribo. Como vamos lutar contra a tribo da Cobra Negra? Não se preocupem, esses 6 de vocês também têm coisas para fazer. Confiem em mim. Os olhos de Subai estavam cheios de seriedade. Era a primeira vez que Yan Jiao viu o xamã tão sério, com uma expressão que não deixava espaço para dúvidas. Ele respirou fundo e disse com voz grave, Xamã, como devemos organizar as pessoas da tribo dos veados malhados? Eu também organizei isso. Quando eles chegarem, eu direi o que fazer, disse Subai solenemente. Xamã, e quanto aos aprendizes guerreiros da nossa tribo? Embora não sejam tão bons quanto os guerreiros totem em vários aspectos, ainda são melhores que pessoas comuns. Yan Jiao queria saber sobre os arranjos para os aprendizes de guerreiro. Subai olhou para o papel de capim de lobo à sua frente e disse, eles têm outros arranjos. As posições deles são igualmente importantes. Yan Jiao de repente sentiu uma sensação de conforto no coração. Essa sensação de ter um plano era realmente reconfortante. Ele assentiu pesadamente e disse, eu entendo. Oh, chefe, peça para Shen Xia e liderarem as pessoas para colher frutas de querosene. Preciso de muitos frutos de querosene nesses 2 dias, instruiu Subai. Tudo bem, vou mandar alguém buscá-los imediatamente. Yan Jiao concordou imediatamente. Subai pegou o copo de madeira e tomou um gole de água, acenando com a mão e dizendo, é só isso. Volte e descanse. Xamã, você também deveria descansar cedo. Todos assentiram e saíram do TPI principal um por um. Subai observou enquanto todos saíam, pensou por um momento,
Então se virou para a garota de orelhas de raposa e perguntou: Xiaoyu, você acha que podemos recuperar nossa terra ancestral? Ying ficou atônito, não esperando ser questionado sobre isso. Ela nunca esteve envolvida em assuntos de guerra. Ela piscou seus olhos cor-de-rosa e inocentemente começou a fazer sua análise. Xamã, você tem pensado tanto no plano esses últimos dias. Precisamos conseguir recuperar nossa terra ancestral. Se esse plano não se desviar de nenhuma forma, recuperar a terra ancestral não deve ser difícil. Subai afirmou calmamente. Nos últimos 2 dias, ele vinha ficando acordado até tarde para fazer planos de batalha. Todos na tribo com força de combate estavam organizados. O que deveriam fazer e o que o inimigo faria, tudo isso já estava estruturado e calculado. Até mesmo as pessoas da tribo dos veados malhados foram incluídas nesse plano. Claro, essas 260 pessoas não conheceriam os planos detalhados de batalha. Quando chegar a hora, eles só precisam seguir as instruções. Desde que entendessem as ordens e agissem conforme as ordens dele, tudo ficaria bem. Xiaoyu, a rua já saiu da tribo. Subai olhou para cima e continuou: me ajude a chamá-la. Tenho uma tarefa importante para ela. Vou agora. Ying se virou e saiu correndo do tipi. 10 minutos depois, a garota de orelhas de raposa trouxe a rua de volta ao tipi. Ela piscou seus olhos prateados e perguntou: Xamã, você tem mais alguma instrução para mim? Quero que você faça algo por mim depois que chegar ao local de Igil. Essa tarefa é muito importante e também muito perigosa. Suba disse solenemente. Xamã, por favor, me instrua. Eu definitivamente vou completá-lo. A rua também ficou séria. Quero que você espalhe notícias na tribo da Cobra Negra. Suba disse com um cotovelo apoiado na mesa. Que notícias o xamã quer que eu espalhe? A rua perguntou. Subai olhou seriamente para a garota de chifres de ovelha e instruiu: quero que você espalhe a notícia entre a tribo da Cobra Negra de que há uma tribo recrutando escravos. Uma tribo recrutando escravos? Os olhos prateados e brancos de Arru se arregalaram, duvidando se tinha ouvido direito. Isso mesmo, recrutando escravos. Diga que vamos dar comida suficiente. 3 refeições por dia, e após certo período, eles poderão ter sua liberdade novamente. Subai acrescentou. Xamã, escravos geralmente não comem muito. Uma refeição por dia é suficiente. Suas condições não são boas demais. A rua mal podia acreditar e continuou, e deixá-los recuperar a liberdade. Isso. Só espalhe a notícia como acabei de dizer. Diga que, se quiserem, alguém virá buscá-los. Subai acenou com a mão. Embora a rua não entendesse o motivo, ela ainda sentiu e disse. Sim, com certeza vou completar a missão. Tchef Primitivo e capítulo 199, tão brilhante como o dia farfalhar, farfalhar. Ayer e Shenxi levaram 7 ou 8 pessoas de volta à região externa da tribo, todas carregando muitos frutos de querosene. Os frutos de querosene foram divididos em vários sacos feitos de vinha, saco de videira, que foram tecidos conforme as instruções de Subai. Elas eram tecidas da mesma forma que na terra, usando vinhas em camadas. Claro, esses sacos de videira eram tecidos de forma muito densa, com aberturas muito pequenas, então os frutos de querosene dentro não caíam facilmente. Além disso, os sacos de videira eram muito práticos de carregar, mais do que baldes de madeira, e podiam guardar mais coisas. Ayer, você vai descansar primeiro, eu levo os frutos de querosene para o xamã. Shenxi disse enquanto pousava lentamente no chão. Ayer também pousou no chão, retraindo as asas de borboleta, e disse, tudo bem, vou treinar primeiro. Shenxi carregou um saco de frutas de querosene e entrou no tipi principal, sorrindo enquanto dizia, Xamã, trouxe as frutas de querosene para você. O garoto colocou o saco de videiras no chão, que estava cheio de frutas marrons densamente compactadas. Ótimo, você pode descansar agora. Deixe os outros cuidarem do resto, disse Subai. Xamã, ainda preciso treinar. Shenxi disse, piscando seus finos olhos negros. Subai sentiu satisfeito. A diligência dos nossos aprendizes de guerreiro é realmente reconfortante. Afinal, a maioria das pessoas na Terra preferiria descansar depois de completar seu trabalho. Vai lá, vai ter carne extra hoje à noite também. Subai acenou com a mão. Shenxi imediatamente sorriu, seu rosto ainda mostrando traços de infantilidade. Ele assentiu e saiu do TPI. Xamã, por que você de repente conseguiu tantas frutas de querosene? Ying perguntou,
beliscando o nariz. Os frutos de querosene já cheiravam. Com um grande saco deles no tipi, o cheiro naturalmente se intensificou. Esses frutos de querosene têm grandes usos, disse Subai, com os cantos da boca levemente erguidos. A cauda de raposa de Ewing abaixou com o cheiro. Ela perguntou, Xamã, estamos fazendo lamparinas de óleo de frutas como antes. Isso é uma coisa para a qual podemos usá-los, mas eles têm um uso ainda mais importante, disse Subai, também cobrindo levemente o nariz. Xamã, que os outros usos? O que devo preparar? Ewing perguntou curioso. Primeiro, peça para alguém espremer o suco das frutas do querosene, tudo em um balde de madeira. Instruiu Subai. Sim, Ewing assentiu e se virou para sair do tipi para procurar pessoas para espremer o suco de fruta de querosene. Logo, vários sacos de frutas de querosene foram colocados em uma área aberta, e o povo da tribo tirou baldes de madeira e sentou-se em círculo. Todos usaram folhas para separar os frutos de querosene, espremendo o suco gota por gota nos baldes de madeira. Gotejamento, pingo. Uma boa quantidade de suco de fruta de querosene foi espremida em cada balde de madeira. O suco amarelo caía gota a gota nos baldes, criando ondulações. 1 hora depois, todo o suco das frutas de querosene já havia sido espremido e enviado para o tipi principal. Subai estava com as mãos atrás das costas, olhando para os baldes de suco de fruta de querosene recém-espremido. Ele disse satisfeito, ótimo. São todos materiais preciosos. Xamã, qual é o outro uso deles? Ewing perguntou, curioso. Peça para as pessoas costurarem peles de animais juntas, peça por peça, em um grande lençol. Área. Faça o maior possível, instruiu Subai. Em sua mente, ele já tinha uma forma de lutar contra a tribo da Cobra Negra, mas o pré-requisito era fazer bem o trabalho preparatório. Ewing não entendia o motivo, mas sabia que deveria simplesmente fazer o que mandavam. Ela assentiu e disse, vou mandar as pessoas começarem a costurar imediatamente. Seja rápido, tente terminar em 2 dias. Instruiu Subai. Xamã, não há muitos peles de animais na tribo, então talvez não consigamos costurar uma peça muito grande. Ewing se preocupou. Está tudo bem. Costure o máximo que puder. Não precisamos fazer roupas de pele de animal por enquanto. Deixe o povo da tribo usar o que tem. Subai fez uma pausa, então continuou. Depois que as peles de animal forem costuradas, se sobrar alguma, então faça roupas de pele de animal. Entendido. Ewing assentiu. Subai piscou os olhos negros e continuou instruindo. Xiaoyu, prepare mais tigelas de pedra e cordas de grama. Sim, Ewing se virou e saiu do tipi, retornando logo com muitas tigelas de pedra e cordas de grama. Como te ensinei antes, torça as cordas de grama em vários fios e faça mais lamparinas de óleo de frutas, disse Subai, pegando uma corda de grama e começando a torcê-la. Certo, as mãos esguias de Ewing também começaram a torcer as cordas de grama. Depois de alguns minutos, havia muitas cordas de grama torcidas na mesa de madeira, cada uma parecendo uniforme. Como instruído, a garota de orelhas de raposa despejou uniformemente o suco de fruta de querosene em cada tigela de pedra. Depois, colocou as cordas de grama retorcidas nas tigelas de pedra cheias de suco de fruta de querosene. De repente, a mesa de pedra estava cheia de lâmpadas de óleo de frutas. Xiaoyu, coloque as lâmpadas de óleo de fruta em vários cantos do tipi e depois acenda-as. Assim, o tipi ficará tão claro quanto o dia, instruiu Subai. Ewing assentiu, mas assim que pegou uma tigela de pedra, parou, preocupada. Xamã, mas isso não será perigoso? Se não formos cuidadosos, como você disse, o tipi não vai pegar fogo. Sim, mas também há um jeito de resolver isso, disse Subai, com os cantos da boca levemente erguidos. Xamã, como fazemos isso? Ewing perguntou curioso. Vai pegar alguns gravetos e vinhas de madeira, e também peça para trazer placas de pedra mais largas. Instruiu Subai. Ewing ficou atônita por um momento. Embora não soubesse para que servia, ainda assim deixou o tipi para que as pessoas trouxessem essas coisas. 10 minutos depois, a garota de orelhas de raposa voltou para o tipi com gravetos de madeira, cipós e algumas lajes de pedra. Claro, as lajes de pedra foram todas carregadas por outros, já que a garota de orelhas de raposa não era forte o suficiente para mover tantas lajes de pedra. Xamã, preparei as coisas que você pediu. O que fazemos agora? Ewing perguntou. Subai apenas sorriu, sem explicar muito.
e começou a arrumar os gravetos de madeira. 3 gravetos de madeira foram montados juntos, formando um tripé, e depois fixados com cipós. Subá então colocou um balde de madeira no tripé, fixando-o novamente com cipós, e então colocou a lâmpada de óleo de fruta em cima. Ele fez vários desses tripés, imitando o primeiro, e colocou lampiões de óleo de fruta em cada um deles. Certo, acenda eles. Assim, não precisamos nos preocupar com o tipi pegar fogo. Subai sorriu. Os olhos rosados de Ying se arregalaram de alegria, e ela comentou feliz: Xamã, você é tão inteligente por ter uma solução tão inteligente. Ela pegou um bastão de madeira aceso da fogueira e acendeu todas as lâmpadas de óleo de frutas nos tripés. Depois que a última lamparina de óleo de fruta foi acesa, o tipi de repente ficou claro, diferente da escuridão habitual da noite. Está tão claro! Exclamou Ying, olhando ao redor com alegria. Tchef Primitivo Capítulo 200 O candidato mais adequado Pichoreado. Vários pássaros de bico cinza-verde cantavam felizes. Os chamados dessas aves eram particularmente nítidos. Além disso, geralmente só ligam de manhã cedo. Quando as pessoas da tribo dos veados malhados ouvem esses cantos de pássaros, sabem que era o amanhecer. Isso também marcou a hora de acordar para trabalhar. Essas aves eram profundamente queridas na tribo dos veados malhados. Tão estimado, o xamã Luxan proibiu estritamente seus membros da tribo de capturá-los e comê-los. Se descobertos, seriam expulsos da tribo. O pássaro de bico verde é cinza por todo o corpo, com um bico distintamente verde. Aos olhos da tribo dos veados malhados, essas aves eram animais dignos de respeito. Porque há muito tempo, quando o xamã da tribo dos veados malhados não era Luxan, a tribo pegou fogo. Se não fosse pelos pássaros de bico verde cantando incessantemente cedo pela manhã, as perdas teriam sido devastadoras. Assim, a partir daí, o pássaro de bico verde tornou-se o cronometrador matinal da tribo dos veados malhados, além de seu animal sortudo. Luxi saiu de sua casa de madeira, balançou o pescoço e murmurou para si mesmo: hoje, precisamos enviar nosso povo para a tribo do dragão de chama. Dessa vez eu não vou, então quem devo mandar? Luxi ponderou incerto. Ele pensou a noite toda, achando melhor não ir junto. Ele planejava deixar os outros líderes da tribo liderarem esse grupo. Afinal, ele precisava supervisionar toda a tribo, então não podia sair do controle. Chefe, o pai está procurando por você. A voz firme de Lulin soou. Ela estava prestes a ir se aliviar. Claro, ela precisava caminhar para fora da tribo e entrar na selva densa. Afinal, ela não era um garoto que podia liberar suas necessidades quase a qualquer momento, em qualquer lugar. Tudo bem, vou agora mesmo. Luxi respondeu. Luxi foi até a frente da casa de madeira do xamã, entrou e perguntou: Xamã, quais são suas instruções? Quem você pretende enviar para a tribo do dragão de fogo hoje? O xamã Luxian perguntou diretamente. Luxi balançou a cabeça e disse: ainda não sei. Os 60 guerreiros Totem não são tão difíceis de escolher, mas... Ele já tinha pensado nisso. Da maioria dos guerreiros Totem, ele escolheria alguns cuja força não era tão impressionante. Depois, ele adicionaria cerca de 10 guerreiros Totem mais poderosos ao grupo. Com um time assim, ele achava que o outro lado não encontraria muitos defeitos em sua decisão. Mas é mais difícil escolher quem vai liderar o time, né? O xamã Luxian respondeu por ele. Sim. Os pensamentos do xamã são os mesmos que os meus. O líder deve ser cuidadosamente escolhido. Luxi disse com voz solene. Afinal, eles iam atacar a tribo da Cobra Negra, e tinham ouvido falar da situação dessa tribo. A tribo da Cobra Negra dependia principalmente de roubar outras tribos e era uma tribo implacável. Além disso, a força da tribo do Dragão de Fogo parecia incompreensível para eles. Uma pequena tribo com menos de 300 pessoas. Como poderiam enfrentar a tribo da Cobra Negra? Se não fosse pelas garantias confiantes deles e pela grande quantidade de linho, ele não estaria disposto a enviar seu povo para ajudar. Não sabemos a força da tribo do dragão de chama. De acordo com a sua descrição anterior, a tribo deles é difícil de compreender. Disse o xamã Luxian com voz grave. Sim, então não devemos enviar nossos guerreiros Totem mais fortes. Devemos manter alguns em reserva. Luxi também ficou sério. O xamã Luxian estreitou seus olhos dourados e disse: de fato, é sempre bom ter um plano B. Xamã, pretendo deixar que eles decidam o que fazer com base na situação.
Se parecer que a tribo do Dragão de Fogo vai perder, direi para eles recuarem primeiro. Luffy compartilhou seus pensamentos da noite anterior. Essa era a ideia que ele vinha refletindo na noite anterior, sentindo que essas 260 pessoas não deveriam desperdiçar suas vidas com algo inútil. Afinal, uma formiga lutando contra um elefante era apenas superestimar suas habilidades. Concordo com isso. Depois que escolher o pessoal, vai e instrui-os a tomar a decisão com base na situação. O xamã Lucian concordou. Não foi fácil cultivar 60 guerreiros totens. Eles não podiam se dar ao luxo de perder todos os 60 guerreiros totem por causa de uma tribo que superestimava suas habilidades. Entendido, mas será que a tribo do Dragão de Fogo realmente pode enfrentar a tribo da Cobra Negra? Eles só estão pegando emprestado 260 pessoas da gente. Se falharem, e nosso linha? Luffy se preocupou. Ele também tinha pensado nesse aspecto na noite anterior. E se a tribo do Dragão de Fogo falhar? Se falharem, a cooperação com a Linho não será em vão? Nesse ponto, a tribo dos Veados Malhados não estaria em apuros novamente. Se a tribo da Cobra Negra descobrir que a tribo dos Veados Malhados ajudou, a situação deles não seria ainda pior do que agora. Se eliminarem a tribo da Cobra Negra, seria uma ótima notícia. Se não, eles ficariam perdidos. Eles não só perderiam a cooperação na troca de linha, como também seriam retaliados pela tribo da Cobra Negra. No começo, ele só se preocupava em conseguir cooperar para o linha, e não pensou bem sobre a situação da tribo do Dragão de Chama. Pensando nisso na noite anterior, ele estava cheio de arrependimento, por não ter considerado a força do outro lado. Isso era o que ele achava mais angustiante. Mas, impotentes, eles já haviam concordado e não podiam voltar atrás na palavra. Essa era a verdadeira razão de sua preocupação e insônia. Também já pensei nessa questão, mas você deve saber que a tribo do Dragão de Chama não é uma tribo sem cérebro. Disse o xamã Lucian solenemente. Xamã, o que quer dizer? Luffy ficou um pouco confuso. A tribo deles não tem muitas pessoas, mas tem tanto linho. Pode-se ver que eles na verdade não são tão simples quanto parecem à primeira vista. O xamã Lucian fez uma pausa e continuou. E você também sabe que a tribo deles tem tão poucas pessoas, mas ainda assim querem lançar um ataque contra a tribo da Cobra Negra. Não acho que eles estejam superestimando suas habilidades. Mas eles não pegaram emprestado pessoas de nós? Luffy perguntou, confuso. O xamã Lucian balançou a cabeça levemente e continuou analisando. Não, se eles realmente precisassem tanto de pessoas, não teriam simplesmente pegado emprestado apenas 260 pessoas. Xamã, você está dizendo que eles têm algum tipo de plano? Mas é fato que o inimigo os supera em número em muito tempo. Luffy perguntou. No começo, ele pensava se deveria enviar mais pessoas para a tribo do Dragão de Chama, para ajudá-los a evitar perder. Depois de muito pensar, essa é a única resposta que consigo dar. Para estar ainda mais seguros, ainda devemos dizer ao nosso povo para ter cuidado. Instruiu o xamã Lucian. Luffy se levantou, assentiu seriamente e disse, eu entendo. Vou escolhê-los agora e mandar partir. Diga para terem cautela, não serem precipitados demais, e especialmente para não deixarem a tribo do Dragão de Fogo descobrir qualquer problema do nosso lado. Acrescentou o xamã Lucian. Eu entendo. Luffy se virou e saiu da casa de madeira. Enquanto caminhava, ele pensava em quem seria mais adequado para ir. Afinal, liderar 260 pessoas para longe da tribo exigia alguém com grande coragem. Vamos mandar Suga ir desta vez também. Ele conhece melhor a tribo do Dragão de Chama. Também posso pedir para Izzy ir. Então, Luffy franziu a testa pensativo. Tanto Suga quanto Izzy já haviam estado na tribo do Dragão de Fogo antes, e também eram bastante fortes dentro da tribo dos Veados Malhados. Entendido. Vamos deixar o Shio liderar a equipe. Ele é o mais adequado. Luffy de repente pareceu aliviado. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.